é a de número 132. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Ou seja, ele está nos dizendo, nós deveremos ser recomendáveis, ou seja, devemos ser exemplo na muita paciência, nas aflições, durante as aflições, nas necessidades e nas angústias. Vamos ao comentário de Emmanuel. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara sinceramente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos assembleias de fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa e que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser insensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? A atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que o aprendiz se torne recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas e olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Então Paulo está dizendo assim, aos Coríntios, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, na necessidade e nas angústias. É nesses momentos que a gente tem que ser o exemplo para que as pessoas, ao observar-nos, diz assim, isso que é ser cristão? Que Deus é esse que lhe dá essas qualidades nos momentos difíceis. Que Cristo é este que lhe dá essas condições de estabilidade, de equilíbrio nos momentos tão rudes da vida. Então ele diz assim, vamos começar. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida. Ou seja, parece que a gente está vivendo a vida, mas não tem um fundo espiritual, moral, religioso. Parece que não existe esse propósito para essa vida, para essa existência. Às vezes a gente tem notícia do mundo espiritual, quando a gente está passando algum problema, alguma dificuldade, alguém também nos fala do mundo espiritual, da vida após a morte. Enfim, ficamos ainda sem levar a sério a vida espiritual. E aí nós utilizamos do Evangelho, ele está continuando aqui, senão nas atividades do culto exterior. E aí é onde nós nos fixamos muito nas atividades do culto exterior quando partimos para alguma religião. Ou seja, tem as regras, tem os cultos a qual nós admiramos
para cultuarmos Deus, mas essas regras, esses cultos, tudo é exterior. Temos forma de vestir, vestimentas, temos apetrechos, colares, pulseiras, temos imagens, né? Enfim, tudo é um culto exterior. Acaba ainda nós sem entendermos que existe tudo isso um significado mais profundo e que ninguém vê, que é o espiritual. Então, quanto mais apetrechos eu utilizo no mundo físico para chamar a atenção dos fiéis, funciona para alguns para que preste atenção naquele rito, naquele ritual, mas acaba também iludindo muitos que prestam atenção na forma e ainda não conseguem entender o conteúdo. Então acaba que os seguidores ficam na superficialidade do ritual só, daquela determinada religião. Na concepção de muitos, aí começa aquelas ideias, né? Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduo as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo da relação com Deus. Será mesmo? Aqui é uma coisa para nós pensarmos, tá? Muitos acreditam que estar com a nossa fé em dia, estar com os nossos compromissos espirituais em dia, é estarmos frequentando assiduamente, sem faltar, as assembleias de fé, ou seja, os encontros que existem. Cada religião tem a sua nos seus locais apropriados. Então, eu penso que fazendo isso, indo aos meus encontros, indo aos trabalhos espirituais, até mesmo auxiliando em alguma atividade espiritual da minha religião que eu escolhi, eu penso que eu estou em dia nos meus compromissos com Deus, ora, afinal, né? E ele está dizendo assim, ó. E aí a gente acredita assim, que estar em dia com os compromissos com Deus é eu estar ali aprendendo, compreendendo, a decifrar os enigmas da alma, os motivos do sofrimento, as dificuldades, realmente entender aquilo que Jesus quer de nós. Será mesmo? Existem encontros religiosos que você entra e sai e não trouxe para si mesmo absolutamente nenhum entendimento a mais, nenhuma visão aprimorada a mais ou profunda da vida. Ou seja, dá a impressão que você nem sequer foi ao encontro religioso. Você pode sair mais cansado, você pode sair mais preocupado e até em dúvida se você está entendendo o que é aquilo tudo acontecendo diante de você, aqueles acontecimentos ali. Mas você não sai dali aprendendo mais, né? Eliminando dúvidas, questões profundas da sua própria existência, da vida espiritual, da sua relação com o mundo espiritual, do seu objetivo, da finalidade da vida física. Ou seja, existem encontros que não alimentam a alma, né? Nem através da inteligência, nem que você queira pensar também, é que é vazio, tá? Bom, entretanto, ele está dizendo, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. A religião, os ensinamentos do Cristo, ele está nos chamando que é o momento da gente mudar de vida completamente. Não é uma coisinha ou outra que eu mudo na minha vida.
Não foi para isso que Cristo veio na Terra, para dizer, ó, só muda isso ou só muda aquilo. Tudo estava errado. Tinha que mudar tudo, absolutamente tudo. Até porque eu sou cristão 24 horas. Eu sou cristão. Então eu não posso ter atitudes disparatinadas, descondizentes no meu local de trabalho, na minha vida familiar, dentro da minha religião, com meus amigos. Cada lugar que eu vou ter um padrão de atitude. E muitas vezes essas atitudes são até conflitantes com a minha própria fé. Então eu tenho que ter uma consciência de que eu sou um só, um cristão. Eu não sou vários, Guto. Eu não posso dizer que eu sou, por exemplo, espírita, e daqui a pouco eu estou fazendo uma atividade ou uma coisa que eu não sou espírita. Se é que eu admito que eu sou espírita, né? É bom entender aqui. Eu não posso dizer que eu sou um budista e de repente eu estou admitindo teorias que não são budistas. Nós vivemos um momento hoje muito conflitante, devido aos ataques em cima das religiões, tentando destruir, eliminar, fechar as portas, acabar com elas. Nós estamos vivendo também o chamado, a ideia de liberdade dentro das religiões. Então eu digo assim, eu sou evangélico aberto, eu sou um cristão aberto, eu sou não sei o que aberto, espírita aberto, candomblé aberto. O que é esse aberto? É tudo. Eu escolho um título e, para não dizer que eu sou daquele título, eu ponho o aberto na frente, quer dizer, vale tudo, entendeu? É a mesma coisa que eu dizer, não sou ainda, né? Quando eu digo, eu sou espírita aberto. Aberto aqui, exatamente. Então eu entendo assim, aberto a conhecimentos, a teorias que não são espíritas. Mas aí a pergunta é, se você precisa abrir-se para se completar, para completar seu entendimento, sua aceitação, então por que está faltando na sua religião? Mas vamos supor que a sua religião tenha todas as explicações. Então está faltando você se dedicar, estudar mais e não precisar utilizar o subterfúgio do aberto, e simplesmente utilizar um ponto de vista espírita. Vamos dizer que eu sou brasileiro, então eu falo português. A partir do momento que eu utilizo a língua americana, japonesa, francesa ou qualquer outra língua para me referir a determinados acontecimentos, é porque eu não encontrei esse significado na minha própria língua. Então eu utilizo da língua inglesa. Acaba que eu tenho que admitir que a minha língua portuguesa não é tão completa. Muitas pessoas perguntam assim, como a doutrina espírita enxerga tal coisa? Então eu vou explicar o que está acontecendo, o que estão falando, o que estão dizendo na visão espírita. Isso significa que eu fui pesquisar, buscar, estudar, a entender qual é a visão espírita a respeito daquele ponto. Eu não precisei me abrir e aceitar outras teorias que não sejam espírita. Mas quando eu utilizo o termo sou aberto, quer dizer que eu sou superficial. E aí eu não tendo a profundidade naquela determinada religião, eu mais aceito como lógico outras teorias, possível outras teorias. Então, mas não fui em busca daquela religião que eu acredito para entender como ela enxerga esses pontos. Eu acabo na minha estagnação aceitando as teorias diversas.
aí vai acontecer que vai confundir minha cabeça. Daqui a pouco eu estou dentro de um movimento da minha religião, estou falando uma língua de outra religião e as pessoas vão falar, ué, o que está acontecendo? Né? Mas porque eu mesmo não estou sondando, pesquisando, me aprofundando na própria religião que eu quero acreditar. Então, não é que, mas isso é ruim. Não estamos falando aqui de uma pessoa má, não estamos falando nem do mal nem do bem, nós estamos falando do que acontece. Bom, o que pode acontecer é que a maneira que as teorias chegam, a forma como elas são sedimentadas e transmitidas, e você as absorve por essa ideia de aberto, né? Acabam que, no fundo, você pode conflitar com alguns conhecimentos e teorias da religião que você professa, que você acredita, confessa também. É isso que pode acontecer. E isso pode causar aos outros, quando você falar na sua religião, um pouco de falta de conhecimento, porque você acabou de abandonar aquela religião para tentar se explicar coisas através de outras. Compreenderam? Então dá aquela ideia de que, ué, o que aconteceu? Até um determinado momento ele caminhava desse jeito, daqui a pouco ele caminha do outro momento. Eu falo isso porque hoje nós estamos enfrentando uma realidade maravilhosa, na minha opinião, porque o mundo está sentindo que vai encontrar os seres extraterrestres. Óbvio que vai, né? Então, quando a gente pensa assim, meu Deus, se por acaso existir seres extraterrestres, quantas religiões vão sobreviver a isso? Quantas religiões vão aceitar isso? Qual a visão dos homens, né? Então, a partir desse determinado momento, eu digo assim, com muita tranquilidade, Kardec foi o primeiro que ousou a falar de mundos plural habitados, a pluralidade dos mundos habitados. E lá ele fala não só Marte, mas todos os planetas, todas as dimensões são habitadas. E foi levado ao ridículo. Então, eu não preciso utilizar nem sequer uma tese, uma frase ufológica da ufologia. Eu posso ficar dentro do espiritismo mesmo e explicar com muita tranquilidade. O espiritismo me dá uma visão gigante para explicar todos os acontecimentos, as guerras, a possibilidade da terceira guerra, as doenças, né, as enfermidades, a morte, o sofrimento, tudo. Então eu só preciso aprofundar no estudo e eu vou encontrar ali um abraço kardecista dizendo, não fica tranquilo, está aqui, porque na verdade ele acaba nos explicando em detalhe os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus veio ao mundo para nos deixar o caminho correto, de que nos levaria à paz, à tranquilidade. Se a humanidade tivesse seguido esse caminho do Cristo, sem permitir a política, os interesses mesquinhos e materialistas dos homens, não teriam alterado a mensagem. E essa mensagem seria a mesma que hoje nós chamamos de doutrina espírita. Mas como foi alterada, dá essa impressão que a doutrina espírita veio falar algo novo, quando na verdade os próprios espíritos disseram que aquilo ali já era antiguíssimo. E aí, para provar isso, eles referiram-se a Jesus e através das palavras de Jesus, a doutrina foi nos mostrando, esclarecendo a verdade para dizer, olha, não estou falando nada de novo para vocês, não é uma revelação nova, é um
uma reparação daquilo que foi perdido durante os mais de 2000 anos, desde que quando o Cristo esteve na Terra com vocês e os interesses humanos foram manipulando esse conhecimento. Vamos supor que tudo tivesse intacto, nada tivesse sido mexido, a humanidade estaria em um outro patamar. Mas como foi tudo alterado, tudo foi mexido, então nós ficamos como estamos agora. E aí o esclarecimento vem através de outras maneiras para dizer, olha, não pare até aí, tem muito mais do que isso, tem muito mais do que aquilo. E hoje, a cada dia que passa, por exemplo, alguém chega para mim e fala, meu Deus, eu estou preocupado com essa coisa dos robôs, do IA, o IA respondendo tudo, vamos perder os empregos, as profissões vão desaparecer. Nós temos uma série de acontecimentos na humanidade hoje, parece que tudo acelerou, né? E é verdade, acelerou mesmo. E a humanidade fica insegura com isso, como se isso, ora fosse do demônio, alguns, né, são exagerados, outros são do Deus. E o Espiritismo é muito tranquilo com todos os acontecimentos, inclusive o nosso papel dentro desses acontecimentos. O ser humano, naturalmente, né, ele teme a mudança. Você falar mudar, muita gente fala, ai meu Deus do céu, né? Então nós somos assim, nós temos medo de mudar, mas temos que enfrentar. A inovação está aí. Eu, particularmente, sempre acreditei nessas transformações, sempre acreditei que chegaria nesse ponto mesmo. Então vejo que é real, né? Quando na própria universidade, quando a gente fazia computação, eu sou um dos primeiros a se formar na área de ciência da computação. Então já na própria universidade já falava em IA. Nós estudamos a linguagem de IA, mas falava-se da possibilidade, como nunca mais nada aconteceu. Então, mas quando de repente tudo retorna, quando a Windows, quando aqueles mainframes, que é aqueles computadores gigantes que ocupavam aquelas salas geladas, enormes, prédios, foram desaparecendo, tudo foi virando PC, computadores pequenos, cada vez menores e menores, virou celular. Aí era fácil para a gente perceber que a tecnologia estava entrando dentro do nosso lar e ia comandar lâmpadas elétricas, ventiladores, a distância, a internet, ia interligar tudo. Já estamos vivendo tudo isso. Isso é bom? É excelente. Mas olha o mal dentro de tudo isso. Aí está o homem por trás de tudo isso. Mas é por isso que ciência sem religião é cega. Religião sem ciência é manca. Tem que ter os dois, ciência e religião. Hoje nós estamos explodindo de tecnologia e de ciência, mas ainda estamos muito cru em termos de religiões. E isso é um perigo, sim. É um perigo, porque o que é que nós podemos fazer com tamanho conhecimento? Podemos até mesmo nos destruir, porque estão trabalhando hoje os ataques em cima dos cristãos, é em cima da família, é em cima da moral, é em cima da ética. Ser errado neste mundo é ser normal. É ser normal. Hoje, se você não adotar um padrão diferenciado, você é normal e já é criticado. E um cristão, ele passa a ser anormal. Vamos entender o que é normal e comum. O cristão é normal, ele não é comum. Normalmente você não vai ver, o cristão ele não se adapta à moda, que é o comum. A moda é o que todo mundo, a maioria das pessoas fazem, né? Então isso é o comum, mas o cristão não é comum, ele é normal. O comum nem sempre é normal, é às vezes anormal. Então o normal hoje está sendo incomodado pelos que chamam de comum. Vamos continuar lendo. Entretanto, já falamos que os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e o aprimoramento individual de
todas as circunstâncias, nada vai ficar em pé, nada vai ficar em pé. Que dizer de um homem aparentemente contrito, ou seja, profundamente arrependido, nos atos públicos da confissão religiosa e que pertence e mergulhado e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Ele está falando assim, não adianta às vezes a gente se comportar, nos esforçarmos para nos comportarmos como seres humanos dentro de um ambiente religioso, mas em casa nós não fazemos o menor esforço para isso. Não são poucos os que declaram crentes ao lado da multidão. Quando você está no meio daquela multidão, né? Aí você também, se todo mundo ajoelha, você ajoelha, se todo mundo reza, você reza, se todo mundo chora, você chora. Mas revelando-se indolentes ao trabalho, no trabalho, ou seja, são pessoas que não cumprem suas funções no trabalho. Existem pessoas que elas entram no trabalho e começam a dar problemas para a empresa no trabalho. O Espiritismo tem uma visão a respeito disso. O trabalho que você buscou, foi selecionado, ele não é para você, não é compatível com o seu, deixa e procure um compatível com o teu. Não é isso que a gente aprende? Ah, mas eu preciso comer. Sim, existe trabalho para todo tipo de pessoa. Existe. O que não existe muitas vezes, o Espiritismo não concorda muitas vezes, é que eu entro num determinado trabalho e ali eu não aceito as condições, eu não aceito a forma, eu não aceito nem a função, exercer a minha função. Então por que eu estou ali dentro? Eu não estou obrigado ali, né? Ah, mas eu necessito, mas existem outras empresas. Busque. E outra, com o tempo ele vai criando um problema e vai recebendo as consequências desse problema. Vai sendo mal visto pelos colegas, vai ser mal visto pelo seu superior e vai se tornar uma pessoa mal vista pelo mercado de trabalho. Qual é a necessidade disso? Um cristão, não gostei, aqui me deixa mal, aqui não é um lugar bom para mim, me pediram para fazer coisas que um cristão não deve fazer. Pede contas e busque, seja feliz. Cada escolha que fazemos pode colaborar com a nossa paz mental, emocional, espiritual, ou pesar cada vez mais em tudo isso que eu estou te dizendo. Então, se eu sentir minha vida muito pesada, são as escolhas que eu fiz. A vida em si é composta de vários acontecimentos, várias propostas. O que torna a minha vida pesada são as escolhas que eu vou fazendo. E aí eu vou acumulando as consequências dessas escolhas a ponto de eu não me sentir mais preenchido. Eu não me sentir mais... chega um certo momento que eu nem sequer me reconheço de estar fazendo tantas coisas que eu não gosto, não me sinto bem, e se pudesse escolher realmente livre, eu não escolheria nenhuma delas. Então eu vou chegar à seguinte conclusão: essa não é a minha vida, essa é a vida que os outros quiseram que eu a vivesse, que eu a frequentasse, porque chega um certo momento eu não estou nem vivendo ela, estou frequentando ela. Eu mesmo já me sabotei, eu saí dela, já paro de pensar, não quero nem pensar. Muitas pessoas estão assim hoje: eu não quero nem pensar na minha vida, eu já fiz tantas coisas erradas que não, deixa a bola rolar, vou empurrando com a barriga. Então eu não estou vivendo, eu estou frequentando uma vida que muitas vezes nem é a que eu considero minha. Porque se eu pudesse eu a mudava. Então, quantas coisas nós fazemos porque os outros disseram para fazer?
E estamos fazendo porque os outros querem que a gente continue fazendo. Vamos continuar. Desesperados na dor. A dor é uma coisa diferente do sofrimento. A dor é algo físico, né? Normalmente é algo físico em nós. Sofrimento, a dor, gente, ela é inevitável. Nós temos uma máquina orgânica. Vou fazer uma comparação. Você acredita que existe algum carro, algum veículo que nunca estraga? Você vai falar, não. Todos os veículos, depois de um certo tempo, vai dar algum problema. Ele tem que ser dado manutenção. O corpo humano é comparado com uma máquina orgânica. Com o passar do tempo, vai dar problema. De alguma maneira vai dar problema. Nós interpretamos que esses problemas, tudo é espiritual. Como a gente interpreta, como se o mecânico, se eu chegasse com o meu pneu vazio, seu carro tá isso, seu carro tá... Certo? Mas, escuta, não é tudo espiritual? Sim, em partes, sim. Quando nós estamos dizendo que o espiritual de um determinado momento enfraquece na tua fé, no teu amor próprio, e aí quando eu enfraqueço, por exemplo, na fé, imediatamente eu sou atacado pelo medo, pela desesperança, e quando eu sou atacado, por exemplo, no meu organismo. Então agora, que vamos falar, a gente pode pegar uma gripe, um vírus e uma bactéria. Então tem os dois, orgânico e o espiritual. Quando eu sou atacado, quando eu enfraqueço a minha espiritualidade, óbvio que eu abro brecha para vírus e bactérias, porque o meu sistema orgânico ele diminui a resistência, a capacidade de defesa, então eu sou atacado, óbvio. Então, mas todas são assim. Então vamos entender. Se eu fosse colocar na balança, todas. No entanto, nós estamos vivendo num mundo material onde nós não somos seres perfeitos. Então, existem evoluções dos dois lados da balança. Existe a evolução espiritual e existe a evolução genética no mundo material. Uma criança vai para a escola. O que vai acontecer com ela para os primeiros anos de escola? Vai pegar um monte de gripe, de piolho, uma série de doenças. Então essas crianças, elas são com problemas espirituais. Lembrando que todos os seres humanos na Terra têm um certo grau de evolução, não diferencia muito. Sim, elas têm problemas espirituais, porque senão não estariam reencarnados na Terra, não são evoluídos, perfeitos. Mas vamos lembrar que essas viroses, que essas doenças, elas não vão fortalecer o sistema imunológico? Vão. Então, existe uma necessidade de adaptação do corpo ao momento da vida que ela ali está existindo fisicamente. Existe. Então existe também a necessidade de que o corpo ele precisa criar resistência. Hoje nós vamos dizer assim, vamos dizer que eu coloco imagina uma tribo de índios longe, morando totalmente longe da civilização mesmo. Nunca vieram no mundo civilizado e nunca foi visto por nenhum ser humano civilizado. Existem milhões de anos. Mas se hoje for visitado por um ser humano civilizado, vai matar a aldeia inteira de gripe. E de outras viroses, bactérias e doenças. Porque o sistema
imunológico deles não se adaptou, não evoluiu, não se desenvolveu. Então existem as duas coisas para nós. Olha, nós estamos num momento na Terra de poluição. Então muitas pessoas começaram a dizer: meu Deus, e agora? A poluição, a poluição. É natural que no começo da poluição, muitas pessoas sofreram com a poluição, morreram, mas também o ser humano que resiste se desenvolve, se adapta. E parece incrível, nós somos capazes de nos adaptar até um certo grau de poluição. Eu não estou falando que eu vou fazer isso numa única vida. Nós estamos falando de evolução genética. No caso das crianças da escola, ela até se adapta na mesma vida. Mas, às vezes, algumas crianças chegam a ter tamanha dificuldade de se adaptação e morrem. E morrem, então. É natural. E aí elas vão reencarnar e a humanidade vai evoluindo geneticamente cada vez mais e vão reencarnando com corpos mais adaptados, mais fortes, mais eficientes para se defenderem. Então tem o avanço genético também, como também tem o avanço espiritual. Então a dor que ele está falando aqui não é o sofrimento. A dor é inevitável, faz parte do nosso sistema, né? Dentro de nós existe um universo de bactérias. Hoje nós sabemos que dois órgãos são muito importantes para o nosso corpo: o cérebro e o intestino, para nós termos saúde. Cérebro e intestino. É lógico que todos os órgãos são importantes, mas hoje nós estamos focando mais. Inclusive dizemos que o intestino é o segundo cérebro nosso. E quem diria, né? Bom, então nós hoje podemos dizer o seguinte: estamos evoluindo geneticamente muito, muito. E graças às doenças que surgem, e elas surgem para nos ensinar também. Vamos supor que eu começo a ter um hábito de fumar e de repente descobri que eu tenho câncer. Então eu percebi que aquelas determinadas substâncias que estão dentro daquele cigarro não fazem bem para o meu corpo. É um aprendizado gigante, porque a genética não vai conseguir superar esses desgastes que o gás do cigarro me promove. Então eu chego a usar a minha inteligência. Olha, isso não vai haver um avanço genético com isso não. Nós vamos ter que parar mesmo. Não tem jeito, senão nós vamos morrer. Então, gradativamente, nós vamos programando, conscientizando e ensinando a eliminar o hábito do cigarro para as novas gerações. E estaremos transformando, nos fazendo evoluir, crescer e progredir. Tudo é necessário na nossa vida. Então, a dor aqui é essa dor considerada por muitos de nós como uma perseguição, como uma injustiça, como um sofrimento, como uma coisa demoníaca. E não é, muitas vezes. Vamos lembrar que a dor também pode ser a nossa salvação, porque a dor nos limita. A dor nos faz refletir mais sobre a vida. Quando eu tenho uma dor, eu estou limitado. E quando eu estou limitado, eu penso: nossa, eu não sou o ser mais poderoso do universo. Eu não posso fazer tudo. Graças à dor é que eu consigo saber, puxa, eu não devia ter feito isso, não deveria ter comido aquilo. Quantas vezes você vê uma pessoa sentada de mau jeito? Geralmente quando a gente é jovem e alguém mais velho diz assim: olha, não senta assim, quando você ficar mais velho, sua coluna vai começar a te dar problema, você vai ter escoliose, vai ter uma série de coisas. Quando você vê alguém carregando, aqueles homens carregando saco de cimento nas costas direto, e a gente diz: olha, cuidado com esse peso nas costas, a forma como você está carregando, você vai ter problema lá na frente na sua coluna, no seu nervo ciático e tudo mais, né? A gente sabe disso. E aí o que acontece? Como a gente é jovem, a gente não está preocupado. Então vem o mau uso, vem as consequências, e o que nos acontece?
a coluna apresenta um problema, e aí nós pensamos assim: isso é possível se adaptar? No caso do cimento do saco, bom, se você fizer muito exercício, muita ginástica, ficar muito forte, não vai ser problema para você. Mas no caso de você sentar mal, se sentar mal, pode ser adaptado? Não, provavelmente o que o corpo faz para se equilibrar é criar uma deficiência, algo que permita você continuar sentando daquela maneira torta, mas isso vai te apresentar dores, problemas. Então, mas eu não vou curar nessa vida, não. Você vai servir para a humanidade aprender através de você que não deve sentar naquela postura. A ciência vai começar a estudar, os casos vão começar a aparecer. Então, tudo é utilizado para o crescimento e evolução da humanidade. Desde que a gente não se permita nos cegar pela dor, revoltar pela dor, sofrer pela dor. Porque sofrimento, gente, é opcional. Sofrimento é a maneira como eu vejo a dor. Você pode optar por sofrer e você nem precisa ter dor para sofrer. Um filho seu pode ter uma dor, uma doença, e você sofrer por ele, porque não aceita a dor que ele sente. Mas ele mesmo pode não estar nem aí e dizer: fique tranquila, ele não sofre com a própria dor dele. Então o que nós precisamos é separar o sofrimento da dor. E aí nós vamos encontrar o cristão quando eu faço isso. É quando eu encontro uma pessoa que está passando por uma dor terrível, um problema físico terrível, e ainda é feliz, é alegre, cumpre suas obrigações dentro da limitação da dor, né? Não é aquele que está querendo agir como se não tivesse a dor, ou seja, então a dor não está limitando ele, ou não agir em nada por revolta da dor. Nenhum nem outro. Ele é no meio termo, ou seja, ele entende que ele pode encontrar a felicidade, a paz, a harmonia, o entendimento, a evolução, mas não pode fazer uma porção de coisas que as pessoas que não têm aquela deficiência que lhe promove a dor, aquela doença que lhe promove a dor, fazem. Fazendo isso, está ótimo. Esse é o cristão. É o cristão que você vai vê-lo sorrindo, alegre, feliz, mesmo diante da dor, sem revolta. E aí, continuando: incontinentes na alegria. Então são poucos os crentes que declaram que estão do lado que são crentes na multidão, mas se revoltam com a dor, são incontinentes na alegria. O que é incontinentes na alegria? Muita gente vai falar: como é ser incontinente na alegria? Há pessoas que são muito disciplinadas e corretas, mas quando há um momento de alegria não é felicidade, alegria é algo passageiro, criado pelo nosso ego para nos iludir. E muita gente, porque está alegre, pensa que é feliz. A diferença entre a alegria e a felicidade é que a alegria passa, e a felicidade, uma vez adquirida, nunca mais deixa de ser, nunca mais passa. Então nós não conhecemos a felicidade ainda, nós só conhecemos momentos alegres. Por quê? Porque nós só servimos a um Senhor ainda, o nosso próprio ego. Ainda não servimos a Deus. Porque quando passarmos a servir a Deus através dos ensinamentos de Jesus, nós venceremos o nosso ego. E então o nosso espírito domesticará o nosso ego. Tá? Então, qual é a incontinência na alegria? Eu sou ali aquele espírita, acredito no mundo espiritual, sei que existem espíritos viciados no mundo espiritual, e sei também que eles procuram se abastecer das substâncias que se viciaram ele na terra, estão sofrendo no mundo espiritual. Eu tenho toda essa clareza,
Sei que existe a obsessão, mas aí no jogo do Brasil, na Copa, eu compro um engradado de cerveja e vou beber em casa, né? Olha aí, eu não tô alegre? Ninguém fica feliz com a Copa, né? Alegre. Eu sou espírita, conheço tudo isso, sou um palestrante espírita. Mas naquele momento de alegria, tô com todo mundo reunido em casa, a cerveja. É como se eu tivesse naquele momento desligado a lógica, a razão, o meu conhecimento. É possível entender que quem não é espírita, não tem esse conhecimento, está tudo bem, é normal. Mas quem está se aprofundando, já tendo conhecimentos, não é normal. A gente pode querer justificar de todas as formas que quisermos. Não, mas deixa isso para lá, esse problema de obsessão só quando entra a religião, aqui é futebol. Não, deixa isso para lá, põe a música sertaneja aí do fio do cabelo no paletó e eu vou tomar todos. Chega final de semana, o índice de álcool aumenta, o consumo gigantesco nas pessoas. Cada um tem o seu motivo. Cada um tem o seu motivo. A pergunta é: você é cristão ou não é cristão? Se você é um cristão, por que está bebendo? Por que está bebendo? Mas a minha religião não proíbe beber. Não, não é proibir, não. Não é proibir. É consciência. Um espírita não é proibido de beber. Mas por que eu não bebo? Porque eu não quero alimentar os viciados. Eu não quero alimentar aqueles que estão sofrendo, que estão buscando neste momento os pontos. Eles vão invadir a minha casa. Eles vão ficar ali absorvendo o éter do álcool, da substância, através de mim, dos meus parentes. Eu sei disso. Eu vou querer um vampiro alcoólatra junto com os meus familiares, com os filhos que eu tanto amo, com a minha esposa que eu tanto amo? Não tem lógica, não tem sentido. E depois para eles ir embora? Porque eu não sei se meu filho vai ser um dia um alcoólatra ou não. Eu não sei, eu não conheço ele, as outras reencarnações, às vezes está incutido ainda dele. No momento de alegria, ele experimenta o álcool. Dali ele nunca mais para. Quantos jovens começaram a beber dentro de casa? Olha o incontinente também, tá? Bom, gente, a doutrina espírita não proíbe nada, não proíbe beber. No entanto, ela se utiliza um pouco da ciência para nos explicar. A ciência prova que não tem limite seguro para consumo de álcool. Ponto. Isso aí não é espiritismo, isso é ciência. A ciência pega este conceito de um estudo científico para ajudar a explicar o quanto o álcool ou qualquer substância que nos tira da lucidez é perigoso, e principalmente as que provocam vício. Agora vem a doutrina, tá bom? A doutrina diz que essas substâncias que viciam o ser humano, que não tem limite seguro para ser consumido, elas provocam, incitam, convocam os espíritos que desencarnaram viciados nela a virem consumir aquela substância, geralmente de preferência através de um parente nosso. Se não tiver jeito, até chegar de um desconhecido total. Tá bom? Existe isso? Existe. E quem é que esclarece-nos isso? A doutrina espírita. Esses espíritos não são espíritos do mal, não são demônios, não são Satanás. São espíritos que viveram na Terra, se viciaram na Terra e morreram viciados. Espíritos que não tiveram essa consciência de que o vício, nós levamos ele, as consequências dele, até depois desta vida. Quando a gente fala isso, a ideia do esclarecimento é criar uma lógica, um raciocínio, e através da lógica e do raciocínio da nossa inteligência como seres humanos, adotarmos o nosso padrão de comportamento. Se eu chegar numa conclusão, não quero mais isso, e acabou,
Muito bem. Não, eu vou fazer de vez em quando isso. Porque nós aprendemos na Reforma Íntima, lá atrás, sobre a teoria secundária. A teoria secundária é toda a teoria que eu crio em cima da verdadeira teoria para justificar a minha continuidade de ação. É normal. Só que nem por isso eu deixo de ser culpado. Nem por isso eu deixo de ser menos culpado. Continuo culpado. Porque no momento que eu fizer, que seja uma vez por mês ou por ano, eu estou, sim, é como se eu, imaginem assim, em São Paulo tem um local que eles estão mudando o tempo todo aí, onde ficam os viciados. É um lugar horrível de se ver, porque todos que estão ali já estão alienados pela droga, eles estão ali mesmo abandonados, muitos nem parecem humanos, secos, né? Pele e osso, e catando no chão qualquer coisa que passe a ser aquela substância. Imagina que eu tenho um certo prazer de uma vez por ano, uma vez, eu vou lá com uma caixinha de droga e ofereço a eles numa bandeja linda, que a gente adora enfeitar o mal. A gente não enfeita o bem, mas o mal a gente enfeita, né? Tem que ser chamado de final de ano, tem que ter fogos, né? Tem que ter alegria, tem que ser Natal, tem que ser, aí a gente põe o nome de festa, de alegria, tem que ter a gente embala o que não é correto pela nossa lógica, pela ciência, a gente embala com o papel chamado alegria, dá um outro nome. E aí, imagina que eu vou lá, embalei todo aquele, e vou lá naquele local em São Paulo, naquela região que estão os drogados ali, e ofereço para ele uma bandeja de prata, uma vez por ano, um monte de papelote, de LSD, enfim, todas aquelas substâncias. Aí eu vejo eles pegando à vontade, tomando, outros morrendo de overdose, porque quando você chegar com um negócio desse, até uma overdose vai ter ali. E eu saio dali feliz e digo assim, olha, uma vez por ano eu faço isso. É isso que uma pessoa que bebe uma vez por ano está fazendo ao mundo espiritual. Uma vez por ano ela está alimentando eles da substância que lá no mundo espiritual não existe, só existe na Terra. E só podem adquirir essa substância, eles não têm como pegar um copo, não tem como tomá-la através de nós. Compreenderam? Então, quando eu vou tendo uma consciência, aí eu vou decidir na minha atitude. Mas que existe eu dizer que existe uma desculpa para o que não é certo para a minha própria consciência, não vai. E quando eu estou te falando isso, eu estou me lembrando aqui, enquanto eu falo para vocês, das mães ou dos pais, da família de quem convive com um drogado, por exemplo, ou um alcoólatra. Eles sabem o que é um copo, o que é metade de um copo, o que é se eles podem te dizer, existe justificativa ou não existe justificativa? Todos são não dizer, não existe. Não existe. Porque quando ama aquele ente querido, não existe justificativa para continuar matando ele. Porque se nós dependermos do governo, nunca vai parar. As maiores propagandas que existem, em cada esquina tem um bar. Nunca vai parar. Então, é os familiares que vão ali, mas vão fazer o quê? É tão pouco a potência, a capacidade de fazer, e ama tanto. Se alguém batesse ali na sua casa, daquela família que tem um drogado, um alcoólatra, seja o que for, fala, olha, só agora, deixa ele beber um pouquinho. Existe para os alcoólatras anônimos, por exemplo, porque tem o alcoólatra anônimo e tem os drogados anônimos. Existe um pouquinho? Não existe. Então,
Nós só estamos tendo condição de fazer isso de vez em quando porque a gente anestesia a nossa consciência e diz assim: se vira, meus irmãos, eu não sou, problema é seu. É dessa forma. É um tamanho tão grande de egoísmo, porque uma coisa é alguém que não sabe, outra é alguém que sabe, né? É aquela história, eu vou colocar aqui, é meio parecido com o do aborto, tá? A mãe que está cometendo um aborto, ela é a principal responsável, mas e o médico que também ajuda ela a abortar, não sabe? Não é responsável? Vamos pensar assim, o médico também fala assim: ah, não é minha barriga, não é meu corpo, não é meu filho, fecha o olho e faço. E ele está certo? Não, não está certo também. Então cuidado com as nossas decisões. Nós estamos entrando aqui em profundidade das consequências, né? No caso da droga, do álcool, mas tem tantas atitudes que nós continuamos a fazer, prejudicando aqueles que partem. E é aí que está o papel da religião: esclarecer. Tá bom? Ah, mas existe religião que o vinho, que é uma bebida alcoólica, é venerada. A gente compreende essas religiões. Elas não acreditam muitas vezes na forma do mundo espiritual. Então elas não acham que estão prejudicando ninguém. Dizem até que Jesus bebeu. Então tá certo para ela. Nós estamos falando para quem já tem uma visão mais ampliada, detalhada e aprofundada do mundo espiritual. Aí não dá não. Ali ainda dá, de beber em nome de Jesus, beber em nome de fulano, beber em nome de Beltrano, joga um pouquinho para fulano, joga um pouquinho para Beltrano, tudo bem, tá certo? Nós não estamos falando aqui que uma pessoa que bebe é imoral, antiética e maldosa. Não, nós estamos falando que faz mal para a evolução espiritual dessa pessoa e para a evolução espiritual dos irmãos na espiritualidade. Faz mal. Continuando, então, esses são os incontinentes na alegria. A gente fala assim, e observe que a alegria, a busca pela alegria, ela acaba sendo meio que viciante, porque essa alegria muitas vezes tem que ter uma dose de dopamina, né? Nós podemos dizer assim, tem que ter algo mais impressionante nos nossos sentidos. Observe. E aí nós partimos, por causa da alegria, a muitas situações na vida. Tá bom? A gente tem que tomar muito cuidado por não sermos incontinentes na alegria. A alegria é bom, mas você, o cristão, tem que estar sempre coerente. Até no estádio de futebol e assistindo um jogo, você é cristão. Então, se perder ou se ganhar, não vai matar ninguém na pancada. Até que ponto a alegria não passa a ser uma euforia? Esteja bem coerente nisso. Tá bom? Existem várias doses da euforia. A alegria pura, você pensa enquanto está alegre. Euforia, e tem vários níveis, você não pensa e não aceita ninguém a pensar com você. Não aceita. Você fecha a cabeça. Quando você tiver com vontade de fazer algo para se sentir alegre, e isso não for algo cristão, e alguém do seu lado tenta lhe chamar a atenção e você ficar nervoso, você já está eufórico, já está em busca de euforia e não da alegria. Continuando: desesperados na dor e continuando na alegria, infiéis nas facilidades. Infiéis nas facilidades. O que significa infiel? Não é infiel com o outro, é infiel consigo mesmo, infiel com os seus conhecimentos e com a tua própria consciência. Você começa, a partir do momento que você vai tendo facilidades na vida, você vai delegando
essas facilidades a sua esperteza. Nossa, como eu sou esperto! A tua sorte. Nossa, como eu tenho sorte! A tua inteligência. É como se desaparecesse Deus, a consequência, lei de causa e efeito. É como se desaparecesse tudo isso, que é moral, e surgisse todas as superstições. Chega ao ponto, na busca dessas facilidades, eu ser tão infiel que eu acabo até abandonando a minha ideia de crença que eu estabeleci, aquilo que eu acredito. Por exemplo, a minha religião espírita fala: calma, existem coisas que não vão ser solucionadas nessa vida, vamos para outra. Aí o outro bate no meu ombro e diz assim: olha, se você estivesse na minha religião, você paga tanto para mim, eu vou lá e consigo para você. As facilidades, né? Eu quero algo, e as facilidades me levam à infidelidade. Nós somos infiéis a Deus, porque é aquela ideia que nós temos, eu sempre falo aqui, né? Nós sempre dizemos assim, que nós cremos em Deus, nós vamos aprender e servir ao Cristo para que Ele nos ilumine o caminho de chegar à nossa evolução, mas enquanto isso, os problemas meus da terra eu resolvo com o capeta, com o diabo, com o Satanás, do jeito que os homens mesmo dizem que tem que resolver. Ou seja, Deus cuida a partir do momento que eu entro em oração. Fora da oração da minha vida, quem cuida é eu e quem eu escolhi. Nós temos dois deuses o tempo todo. Quando alguém me faz mal, Jesus diz que nós temos que perdoar. Mas o povo diz que eu tenho que bater, valeu. Não tem que levar desaforo para casa. Não é esse o ditado popular? Então aí eu fico assim: será que eu vou pelo método de Jesus? Não, esse trem de perdoar de Jesus é lá na religião. Não estou na religião, estou no meu local de trabalho, estou dentro de casa, bateu o valor, vem cá, toma. Ainda dou uma de cristão, né? Diz assim: estou fazendo isso só para você aprender, nunca mais fazer nada mal com ninguém. Teoria secundária. E blasfemos nas angústias do coração. Blasfema nas angústias do coração. Como que eu vou blasfemar na angústia do meu coração? Porque no momento que meu coração começa a se sentir angustiado, aflito, desesperado, muitas vezes eu blasfemo contra Deus, como se Ele fosse culpado, como se Ele fosse o causador disso, sendo que eu é quem criei tudo na minha vida. Mas atingir essa maturidade e dizer: não, isso aqui é meu, eu fiz, e se eu não conseguir desfazer, Deus já me deu todo o caminho, já me deu toda a direção, e se eu não conseguir, eu aceito como meu. Qual é o problema? Sem nenhum problema. E vou continuar amando Deus como se eu nunca tivesse tido isso na minha vida, porque eu aprendi. Então não vamos blasfemar nas angústias do coração. Calma, tudo tem uma explicação. Por que motivo, continuando, né? Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores tão só para ser insensado, perfumar algo com incenso? Então tá aqui, ó. Por que motivo Jesus pugnaria, né? Pugnaria Jesus pela formação. Pugnaria significa assim, se dedicaria, né? Pela formação dos seguidores tão só para ser insensado, perfumado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão. Ele está perguntando: será que Jesus faria isso? Será que Jesus veio na Terra, passou por tudo que ele tinha que passar,
só para ser lembrado de vez em quando, para que nós ajoelhássemos, genuflexão é de joelhos, né? Então, ajoelhássemos algumas horinhas da semana para elogiá-lo, né? Para louvá-lo. Será que é só isso nosso papel? Reconhecer que ele é um arcanjo, que ele é evoluído, que ele é bom, que ele nos ensinou, que ele é o caminho, que ele é o filho mais velho da humanidade, na humanidade, que veio até a humanidade. Só isso. Então, claro que não. A ideia de Jesus ter vindo ao mundo não foi para que a gente passasse milênios e milênios só se lembrando, e outra coisa, refletindo, falando, comentando, representando todo o seu sofrimento. Para nada, o ser humano não muda com isso. O ser humano muda quando ele entender, estudar, aprofundar, debruçar nos ensinamentos do Cristo, extrair dali a mensagem, o conteúdo. Aí ele vai se transformar. Aí eu acredito que o Cristo vai se sentir satisfeito com nós. Ele vai, pô, agora entendeu. Imagine que um professor entra na sala de aula para dar uma matéria, para dar aula. Será que esse professor só quer ser lembrado a vida inteira como um professor bom, como o melhor professor que teve naquela escola, como professor isso, como professor aquilo, e todo mundo quando pergunta da matéria que ele deu, ninguém lembra, ninguém sabe? Será que ele só quer ser intitulado? Ou ele quer ser lembrado pelos ensinamentos, compreendido e refletido? E quando eu estou compreendido e refletido, é quando eu encontro os ensinamentos daquele professor na minha vida, durante o dia a dia. E aí, então, eu lembro dele e falo, obrigado, professor, por você ter nos ensinado isso. Atribuir ao mestre, continuando, semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios, porque a finalidade dele era outra. Então não vamos trazer o Cristo tão pequeno assim para o nosso lado, dizer, não, eu já tenho uma estatuazinha dele, um cartaz dele, eu ponho uma velhinha ali, eu ponho uma rosinha branca, eu rezo todo dia para ele. Não é só para isso que esse homem veio aqui, e ele nem precisava vir, morrer na cruz para receber uma vela nossa, receber uma oração nossa. O papel dele foi, e ele morreu porque ele nos ensinou, porque ele nos, então, o que é mais principal, o que é importante, é o seu ensinamento, porque para ele ser conhecido, ele bastava aparecer para nós, todo mundo ia vê-lo, acabou. Mas ele não iria morrer por aparecer. Ele morreu pelo que ele nos ensinou. Ele é perseguido pelo que ele nos ensinou. Então é os ensinamentos. Ele pagou caro pelo ensinamento. Então é porque o principal é o ensinamento. É o que nós não queremos. O ensinamento. Se você quer ser um espírita, então Kardec diz esse ditado para você. Reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que você faz para domar suas más inclinações. Agora, se nos momentos de alegria você relaxa, então você não faz esforço. Você não é um espírita. Você se permite, né, a fazer coisas que não tem um nível, que para quem tem um nível de conhecimento não tem lógica. Tá bom? É indispensável, continuando, é indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, seja um exemplo, seja recomendado, tá? Revelando a excelência das ideias. Então, vamos pensar mais elevado, vamos pensar mais positivo, que os alimentam tanto em casa, quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns, quanto
quanto nas igrejas, tanto no serviço comum quanto nas vias públicas. E em qualquer lugar você é um cristão. Não tem como escapar disso. Certo, continuando, agora calma lá, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas e de olhar fixo no firmamento. Ninguém precisa ficar assim o dia inteiro, até porque isso não adianta. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação, a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Tem a oração falada, que a gente chama de prece, mas nós estamos falando da verdadeira oração. A oração é o fazer e falar, orar e ação, oração. Então é o fazer e o falar. Nesse sentido, é a que a mais nos exige reforma íntima. É a oração, é a atitude, tá certo? Muito nos exige. Vamos então encerrando a nossa lição de agora, a lição de número 132, em tudo, mostrando para nós em tudo. O cristão é em tudo. Alguém vai dizer assim, nossa, mas ser... Ele está dizendo assim, que a gente tem que ser excelência em praticamente tudo. Sim, mas não está dizendo que você vai conseguir. Ele não está dizendo que só porque você não vai conseguir, ele não está dizendo que desista. Porque nós temos os dois extremos. Um dizem assim, eu não sou perfeito, então eu não faço, e desiste. Ele está dizendo, lute cada vez mais, lute para ser cada vez mais excelente, porque essa evolução é para você, não é para o Cristo, não é para a tua família, não é para ninguém, é para você. E todos que estiverem ao seu lado serão beneficiados pela tua evolução. Todos. Imagina uma pessoa calma dentro de casa, todos se beneficiam daquela calma. Imagina uma pessoa equilibrada dentro de casa, todos se beneficiam do teu equilíbrio. Imagina uma pessoa conhecedora, culta, todos se beneficiam da sua cultura, dos seus conhecimentos. Então, tudo que é do bem, a gente acaba beneficiando o mal, os que estão à nossa volta. Assim também o mal. Imagina uma pessoa ruim dentro de casa, todos vão sofrer a ruindade dessa pessoa. Imagina uma pessoa ignorante, todos vão sofrer a ignorância dessa pessoa. Então, se eu sou um cristão, eu tenho que ser algo bom para que todos também recebam de mim essa influência benéfica daquilo que eu estou plantando no meu próprio coração, na minha própria consciência. Tá certo?